Sabe, desde que eu era criança, eu nunca entendi muito bem por que a gente separa a nossa vida em caixinhas. Família, amigos, conhecidos, colegas e muito menos conteúdo. Por que o conteúdo acadêmico não é a mesma coisa do profissional, que também não é a mesma coisa da internet, das coisas que você lê? E muitas das vezes isso não faz sentido, pra mim não faz. Então nos cursos, palestras e eventos que eu ministro, eu sempre misturei isso tudo, eu gostei de questionar. E pensando sobre isso, hoje eu resolvi trazer um tema bem legal pra vocês, que é algo que me impacta e eu acho que pode impactar muito de vocês, que é a síndrome do impostor. Também, pensando sobre isso, resolvi trazer um personagem que vocês podem amar ou odiar. Ele é de um anime, de um mangá que chama Kimetsu no Yaiba em japonês, em inglês Demon Slayer e em português Caçadores de Demônio. E se você não conhece, não gosta, não vai embora, fica aqui que eu vou te contar uma história e como esses dois temas, aparentemente distantes, podem se complementar e fazer muito sentido pra gente. Fica aqui que o vídeo de hoje está muito especial. Roda a vinheta. Se você continua aqui, significa que você quer saber um pouco mais da história e sobre a síndrome do impostor. Daí, antes de entrar no conteúdo especificamente, eu preciso te pedir, se inscreve no canal se você não é inscrito, manda pra um amigo, por favor, umzinho, porque de grão em grão a galinha enche o papo e aí a gente vai ficar feliz, o canal vai crescendo, a gente recebe feedbacks e aí a gente fica feliz também, todo mundo junto, ó. Mas, e se você gostou do vídeo, deixe nos comentários que vai ser muito legal, como a gente vai estar sempre recebendo e comentando com vocês. Ponto, próximo assunto, especificamente, pra gente entrar e falar sobre o que é sobre o nosso personagem de hoje, o Zenitsu, eu preciso te falar um pouquinho sobre Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, ou Caçadores de Demônios. Porque é um anime, é um mangá, primeiramente, que virou anime, que é um sucesso. Se você não viu, se você gosta de anime, se você não viu, assista, porque é incrível, é a melhor obra-prima, bem redondinho, dos animes. Sem dúvida, se você discorda, bota aí nos comentários, mas pra mim é o melhor anime que existe, melhor mangá, muito bem redondinho, que ele se passa no Japão no período de 1912 a 1926, então é um Japão ainda começando a se desenvolver tecnologicamente. E no Japão, nesse período, existem os humanos, e existem os Onis, que são o quê? São demônios. E esses demônios não são como na figura cristã que nós temos, com chifre, asas e coisas nesse sentido. Esses são demônios que são uma espécie de releitura dos vampiros, onde eles só saem à noite, eles não podem ver o sol, e eles precisam de carne humana para sobreviver, para se alimentar. Só que existem, para combater esses Onis, esses demônios, existem os humanos caçadores de demônios, que são humanos como eu e você, como qualquer outra pessoa, só que eles desenvolvem técnicas de respiração que potencializam a sua força física, suas habilidades. Eles usam espadas, eles são espadachins que utilizam as técnicas de respiração para caçar esses demônios durante a noite. Não é necessariamente qualquer humano que vira um caçador de demônio. Geralmente os que viram são pessoas que tiveram sua família ou alguma relação com demônios e eles passam por um treinamento rígido. Alguns fogem essa regra, mas eles passam por um treinamento rígido, passam por uma seleção até receber as honrarias para ser um caçador de demônio oficial. Recebem uma espada específica para caçar esses demônios. Então esse é o contexto geral sobre Demon Slayer. Agora eu já te dei um contexto do que é o Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer. Mas eu quero te dizer que o Zenitsu, ele é o personagem por muitos considerado o alívio cômico da história. Só que pra mim ele é o personagem que mais é humano de todos os animes e mangás que eu já vi. E por conta disso, muita gente ama esse personagem e muita gente odeia. Ele tá ali no 8 ou no 80. Eu vou te explicar por quê. Ele é um personagem que ele, desde criança, ele foi abandonado pelos pais, os pais morreram, não sabe muito bem, não fica claro na história. Acontece que criancinha, lá pelos seus 4, 5 anos, ele já se encontra sozinho. E quando ele tá ali mais ou menos na faixa dos 9, 10 anos, ele se envolve com uma moça que promete fugir com ele, só que ela precisa de dinheiro. E ele junta dinheiro, ele faz de tudo pra pegar dinheiro e
arranja esse dinheiro, só que ela foge, ela dá um golpe nele quando criança. E por conta disso, ele sofre várias consequências. Ele é massacrado, ele é cobrado nas dívidas que ele tinha. E dentro dessas dívidas, muita coisa aconteceu, ele começa a ser castigado. Só que o que acontece? O vovô, ou o mestre, um ex-pilar, que são aqueles samurais, aqueles espadachins mais fortes, que usam melhor a respiração, um ex-pilar aparece e vem salvar ele. E quando salva ele dos castigos, escolhe o Zenitsu para ser o sucessor dele, um dos sucessores, porque esse vovô tinha um outro aprendiz, então passam a ser dois. E o Zenitsu, ele era uma criança muito, muito sem amor, sem afeto, sem carinho, sem nada, e ele passa o tempo todo fugindo do treinamento. E o treinamento é muito árduo, é um treinamento pesado, sofrido, ele tem que dar tudo, e o vovô sempre faz várias armadilhas para evitar que o Zenitsu desista. Ele fuja, ele tenta fugir de madrugada, de dia, de tarde, ele fica o tempo todo chorando, ele diz que ele não tem força, que ele é fraco, e aí muita coisa ele fica sofrendo com aquilo, ele sofre, e o tempo todo tenta desistir. Só que o vovô sempre falava pra ele que você pode chorar, você pode descansar, você pode tentar fugir, mas você não pode nunca, jamais desistir. Ele passou o tempo todo botando isso na cabeça do Zenitsu, que ele não podia desistir, que ele podia fazer qualquer outra coisa, mas desistir jamais. Só que o outro aprendiz do vovô, ele contribuía com bullying com o Zenitsu. Ele dizia que ele era um imprestável, que ele não servia pra nada, que não nada ia funcionar, e que ele não tinha habilidades pra aprender as respirações do trovão, porque esse pilar tinha a respiração do trovão. E a respiração do trovão tem 6 técnicas, sendo a primeira a base para todas. Aonde o Zenitsu, por mais que ele treinava duro, carregava, fazia flexões, lutava, ele só aprendeu a primeira respiração das 6. Enquanto o seu colega não tinha aprendido a primeira, mas ele aprendeu as outras 5. E aí o Zenitsu sofria bullying por causa disso. Que ele era imprestável, ele não funcionava, que ele não era legal. E durante todo o anime, quando a gente vê o Zenitsu, a gente encontra o Zenitsu, a gente vê ele o tempo todo falando coisas ruins sobre ele. Que ele não presta, que ele não é digno de amor. Que por conta disso faz com que ele comece a perseguir mulheres, e ele tem traumas. E quando a gente começa o anime, a gente conhece ele logo de cara, e depois passa um tempo ele aparece perturbando mulheres. Porque ele tem uma carência tão grande, mas tão grande, que qualquer mínimo detalhe de amor, qualquer demonstração mínima de afeto, já faz com que o Zenitsu se demonstre, se coloque demais por aquela pessoa. O Zenitsu é aquele ser humano que precisa de validação do outro primeiro, para depois se validar. Ele precisa que o outro ame ele para depois ele se amar. E essa loucura, dentro de todos esses pensamentos do Zenitsu, ele nunca teve amor, ele nunca teve carinho, ele nunca teve paz. Ele sempre foi desprezado, ele sempre viveu ambientes inóspitos, onde ele fazia um mal, onde ele não tinha carinho. Então quando alguém tenta ajudar, ele se demonstra, ele fica vislumbrado, ele fica apaixonado, ele quer dar o melhor de si todo o tempo e acaba sufocando as pessoas. E isso acontece muito. Só que quando ele conhece o Tanjiro, ele acaba tendo outras experiências e ele passa pelo teste para virar um caçador de demônio. E quando ele passa, ele fica se questionando por que ele tá vivo, ele devia morrer, ele vai o tempo todo sofrer, ele vai morrer logo, a vida dele não é merecedora. O que vai acontecer com ele? Ele não merece, ele ganhou o título, mas ele vai morrer logo. E ele fica com esse pensamento todo o tempo colocando pra baixo. E tem uma cena no anime, que isso não é um spoiler, se você já viu o anime, mas se for você se incomoda, vou deixar aqui o aviso. Mas no anime ele fala com todas as letras que ele não merece viver, ele não é importante, a vida dele não é significativa. Só que por trás de todo esse discurso, tem todo um treinamento que ele fez. Ele treinou muito, ele se dedicou muito. E esse medo dele é tão grande, é tão grande, é tão paralisante, que quando ele tá na frente dos maiores vilões, ele desmaia. Ele simplesmente desmaia. E quando ele desmaia, é um momento que todas as emoções, os bloqueios, os pensamentos dele se apagam.
E quando ele apaga, é quando o Zenitsu ele mais brilha. O corpo dele reage, ele vai à luta. E como ele só sabe um golpe, aquele que é a base pra todos, mas ele só sabe um, ele se torna um mestre nesse golpe. Ele se torna o melhor possível nisso. E o corpo dele reage. Eu vou mostrar uma cena aqui pra vocês verem como que funciona o Zenitsu. Como que ele, quando ele apaga, os bloqueios mentais dele se apagam, como ele reage. E é muito sobre essa perspectiva que a gente tem, a gente na nossa vida, a gente vive. E o que é a síndrome do impostor? Por que eu trouxe o Zenitsu para falar sobre ela? Porque a síndrome do impostor é um conjunto de emoções e sentimentos como medo, insegurança, ansiedade, quando você está próximo do sucesso. Ou seja, você se sabota, você se boicota, você trava, você empaca naquilo. Você começa a entrar no estado mental de que você não é bom o suficiente. E quando você chega naquele lugar, seja numa posição de gerente, numa posição de liderança, seja para dar uma palestra, você fica aqui no medo tão grande, tão desesperador, que você fica, meu Deus, a qualquer momento alguém vai chegar aqui e vai gritar: impostor! Você não sabe isso! Você tá fingindo! E aí você entra nessa esfera tão grande, você se paralisa, você se bloqueia. E é um processo interno isso. Dentro das pesquisas que eu fiz, não tem cura para a síndrome do impostor. Qual que é o ponto de diferença? A gente tem que ter consciência sobre ela. Porque, como eu falei, ela começa, ela tem o start, ou o início dela, quando a gente tá na posição de que a gente vai ter sucesso, a gente tá próximo ao sucesso. Você começa a se jogar para baixo, a se sabotar. E o Zenitsu, ele também faz isso o tempo todo. E principalmente quando ele passa no teste, ele fala: eu não passei nisso. E pessoas que têm provavelmente a síndrome do impostor são aquelas que geralmente eram crianças excelentes na escola e na adolescência, só que em algum momento você começa a se boicotar, dizer que você não é bom o suficiente, você não serve para aquilo, você sofre. E aí as pessoas te dão espaço e você diz que não, você deixa passar as oportunidades. E para que a gente tenha mais claro isso, eu vou deixar 5 características para vocês que os impostores, que caracteriza bem a síndrome do impostor. A primeira é não ser bom o suficiente. Como eu falei, você era aquela criança brilhante e quando você cresce, você acha que você acha e vive, sente internamente que você não é bom o suficiente para nada. Você não consegue realizar nada. Essa é a primeira característica. A segunda é que você quer fazer e ser perfeito o tempo todo. E você esquece que você é apenas uma pessoa. Às vezes a gente vai falhar em algum aspecto da nossa vida. A gente vai deixar alguma coisa acontecer pra lá. Terceiro ponto, medo de errar. Você acaba se paralisando porque você não quer errar. Você quer ser perfeito o tempo todo e você tem medo de errar, você trava. Você deixa de ir pra frente. Quarto ponto, não saber receber elogios. Aposto que assim como eu, vocês também têm dificuldades de receber elogios. Quando alguém fala, você já, não, que isso, para, eu não sou isso não. E aí você começa a se boicotar e dizer que você é menos valoroso do que aquilo que estão te dizendo. E por fim, a quinta característica é se sentir culpado pelo sucesso. Todas as vezes que você tem sucesso na sua carreira, na sua escola, na sua faculdade, na sua vida, você começa a se sentir culpado. Você começa a dizer que você não tem o poder para estar ali, você não tem as características possíveis, as habilidades necessárias, aquilo foi sorte. E você começa a sofrer com isso. Se você se sente culpado pelo sucesso, você não olha como uma colheita do seu bem, daquilo que você plantou, você se sente culpado, e isso é ruim. O Zenitsu, ele também se sente assim. Ele se sente culpado porque ele não se vê bom o suficiente para crescer, para se desenvolver. Ele não acredita nas características dele. Mas o vovô, o mestre dele, ensinou que se você é bom em uma coisa, treine o suficiente para você se tornar o melhor, o mestre nisso. Ele só conseguia dominar uma respiração. E ele quando ele passa no teste, ele abomina que ele passou. Quando ele se encontra dentro de uma situação de perigo, ele se bloqueia tanto de medo das reações dele e dos outros, que ele se trava e ele desliga. E quando ele desliga, o treinamento dele, todo o esforço que ele teve, bota em prática, vem à tona. E isso tem resultado. Ou seja, quantas vezes no nosso dia a dia a gente acha que não é bom em algo,
que você tá estudando, que você tá vendo, que você tá o tempo todo acompanhando. E quando você esquece as amarras sociais, os seus bloqueios, você se vê falando por meia hora, uma hora, tão bem sobre aquilo, e você percebe, cara, eu sou bom nisso. Você tá provavelmente sendo como o Zenitsu. E eu quero te dizer uma coisa, que aqui eu vou dar um spoiler maior pra quem não viu o restante do anime. Se você não viu, deixa o seu like, compartilha, porque eu vou deixar um spoiler do mangá do Demon Slayer, que é o seguinte: o Zenitsu, lembra que eu falei que a respiração do trovão só tem 6 formas, só tem 6 técnicas? O Zenitsu, ele chega num ponto onde ele é sempre medroso, temeroso, ele chora, ele grita, ele quer fugir, ele sofre, mas ele é muito bom em uma técnica. Só que essa técnica só tem 6 habilidades, 6 respirações, 6 técnicas. E ele não conseguia aprender as outras 5, ele aprendeu a primeira, a base para todas. Chega no momento do anime que ele desenvolve a 7ª, ele desenvolve a dele. Ele consegue desenvolver uma pra ele, que só ele, Zenitsu, consegue utilizar. Porque ele se tornou tão bom, mas tão bom na base, que ele desenvolveu algo novo, algo que nunca foi feito antes. Algo que as pessoas duvidavam dele, ouviam ele como um estorvo, um incômodo. E aí ele se mostrou tão mestre, tão forte, que ele se torna desenvolve uma nova habilidade, uma nova respiração, uma nova técnica. E além do mais, ele passa a encorajar as pessoas. Ele deixa de ser aquela pessoa que sofre, que apanha, que luta. E ele começa a ir pra frente, a lutar, a encorajar os seus amigos. E o próprio mestre dele fala: Zenitsu, não desista. Seja como uma espada, porque a espada, pra ser boa, ela tem que sofrer muitas porradas. Só que eu tenho uma leve discordância dessa frase, porque muitas vezes a nossa vida a gente está o tempo todo levando porradas, rasteiras e por aí vai. Só que nem sempre a gente apanhar seria o bom. Só que se você apanhou, tente aprender as melhores práticas, o que pode funcionar, o que te pode levar para frente, o que tá deixando a sua espada mais afiada, tá deixando você mais forte. Então, se você tá se vendo aí como impostor, dizendo que você não consegue, você tá todo o tempo com medo do julgamento dos outros, se julgando acima de tudo, se você está com essas características que eu citei, de não se sentir bom o suficiente, querer ser perfeito em tudo, todo o tempo, lembre-se que você é um medo de errar, não saber receber elogios, se sentir culpado pelo sucesso, tenha consciência que provavelmente você está sofrendo com a síndrome do impostor. Tenha consciência sobre isso. Como eu falei, não existe cura para a síndrome do impostor. O ponto é ter consciência e escolher as melhores estratégias de como mudar. Zenitsu, ele chega num ponto que ele se desenvolve tanto que ele encoraja os outros. E a gente pode ser mais como Zenitsu no nosso dia a dia. A gente consegue, por meio dos nossos treinamentos, dos nossos estudos, das nossas habilidades, características, mesmo com medo, você consegue ir. Você consegue se mover. E daí eu quero te dizer: sai da síndrome do impostor. Vem comigo. Deixe seu comentário se você gostou. Curte, assina o canal, compartilha com seus amigos, por favor. Assina o sininho se você gostou. Compartilha, que vem muito mais coisa boa pelo canal. Tem coisas que eu tô planejando aí com Star Wars. Tem algumas coisas muito boas que vão vir. Então, conto com vocês. Obrigado. Estejam bem. Usem álcool gel, se protejam, nos vemos no próximo vídeo.